acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Queremos cumprimentar o povo de Deus nesta noite, ou melhor, nesta manhã, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder estar com você mais uma vez, neste início de semana, nesta segunda-feira. Deus abençoe sua vida, que o Senhor possa derramar as mais ricas e copiosas bênçãos sobre tua vida, teu lar, a tua família, onde você estiver neste momento, talvez nos acompanhando, né? Talvez você esteja videologado conosco, ou até mesmo conectado aí pela Rádio Filha 1. É um prazer muito grande poder comunicar com você. Eu, pastor Marcos Vargas, e o programa Reconstruindo os Muros, nesta manhã abençoada. Programa este que é também transmitido pela Rádio Restauração Online, que é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, com sua sede internacional, na Avenida Farrapos, a 2 quadras da rodoviária de Porto Alegre, a capital gaúcha, a Avenida Farrapos 312, e tem como presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira e diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. Queremos agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma semana, e também pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua preferência em estar conosco, em estar videologado, acompanhando. E eu quero deixar aqui também já bem claro para você, você pode interagir conosco também, enviando a sua mensagem, a sua participação, seu pedido de oração, que nós estaremos orando, inclusive, daqui a pouco mais, tá? Estaremos orando pela sua necessidade, pelo seu pedido. São muitos pedidos que chegam até nós diariamente, muitas pessoas enfrentando aí várias necessidades, situações de batalha espiritual. Existe, e lamentavelmente ainda estamos, meus irmãos, neste mundo onde Jesus mesmo deixou claro: no mundo tereis aflições, mas ele deixou também na mesma frase, na mesma expressão, ele deixou colocado: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós vamos, meus irmãos, dentro deste conceito que Jesus nos deixa, para que tenhamos ânimo, para que sejamos fortes, para que sejamos perseverantes, nós vamos, nesta manhã, meus irmãos, aprender um pouco mais também da palavra de Deus. Este programa que tem como um dos seus objetivos, né, e posso dizer que é o objetivo maior, é levar sempre uma palavra de Deus que venha a gerar fortalecimento, venha a gerar fé, venha a gerar em você uma direção de Deus, uma revelação acerca da vontade de Deus. Isso mesmo, a palavra de Deus, ela é lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos. A palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos dá este vigor, que é o vigor espiritual, a fé, né? A palavra de Deus, ela tem em si mesma a virtude, o poder de Deus para nos dar esta graça, esta força que necessitamos, porquanto é o conhecimento
da vontade de Deus, né? Através da palavra, que nós também, ouvindo ela, nós alcançamos fé, né? Nós alcançamos uma fé cada vez mais alicerçada, fortalecida, de maneira que não podemos ser ouvintes esquecidos ou não praticantes. Precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus, para que, em tempo algum, venhamos a ser surpreendidos por situações que vivemos nesta caminhada, situações das mais variadas. Nós, seres humanos, estamos propensos neste mundo a ter de passar por várias situações, né? E precisamos, então, estar fortalecidos em Deus. E nós vamos, inclusive, meditar sobre uma palavra dentro deste mesmo assunto que nós estamos falando aqui já neste início desta programação. Muito obrigado, então, a você, meu prezado ouvinte. É uma alegria estar com você. Então, você pode aí participar conosco, tá? Não esqueça, deixe o seu like. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal. Você estará colaborando também. Quando aí ativar o sininho, você estará recebendo também as notificações e deixando o seu like. Você estará colaborando também para que esta mensagem, esta programação possa chegar a mais pessoas, certo? E, é claro, não esquecendo de compartilhar, compartilhe com seus contatos. E o porquê? Nós estamos aqui com este objetivo, né, de levar uma palavra de Deus. E você talvez possa compartilhar com alguém que precise, necessite ouvir uma palavra de Deus, né, uma explicação bíblica, algo que venha realmente acalar no coração desta pessoa, deste seu contato, talvez alguém que esteja aí lutando, esteja entristecido até mesmo, devido a várias situações que acontecem na vida desta pessoa. Ou, quem sabe, esta pessoa está aí quase desanimando devido a circunstâncias desfavoráveis na sua vida. Mas Cristo Jesus, ele deixou claro, como nós falamos, apesar destas aflições que teremos no mundo, ele disse: tende bom ânimo, seja forte, seja corajoso, persevere, continue, não tenha medo, permaneça nesta posição, permaneça buscando, adorando, envolvendo-se com aquilo que é do céu, com aquilo que é de Deus, porque nós temos de Deus uma chamada, meus prezados irmãos, muito valiosa. É algo tremendo que recebemos e que não é algo humano, não é algo que nós tivemos acesso através de um conhecimento didático, assim como nós sabemos através das salas de aula, né, dos ensinos que aprendemos na escola, aqueles ensinamentos sobre geografia, história, matemática, assim como nós sabemos que 2 e 2, ou 2 mais 2 são 4, assim são os ensinos didáticos, já está gravado na nossa mente. Mas, com relação ao Evangelho de Jesus Cristo, é uma revelação divina, que nem Jesus falou a Pedro, dizendo: não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Observe quão grande revelação recebemos da parte de Deus, de maneira que
é uma ação do próprio Deus em nosso favor, de maneira que consolida que o Senhor Deus, ele nos tem em grande valor. Sim, o nosso valor é muito grande diante de Deus, porque nos custou um preço muito caro, impagável, preço do sangue de Jesus, que verteu seu sangue ali naquela amarga, horrenda cruz, para que tenhamos esta oportunidade de conhecê-lo, de saber a sua vontade, de compreender o mistério da salvação. Sim, o mistério da salvação, que para muitos esta revelação de Deus, ela é loucura. Este mistério da salvação, para muitos, é loucura. Como pode ser isto? Como é que pode alguém que estava outrora lá na lama ou cometendo várias atitudes erradas, prejudicando a família, a sociedade, e de repente é transformado, de repente mudou completamente? Muitas pessoas não entendem, e até mesmo por que agora não faz mais isso ou aquilo, por que não fala mais daquela maneira como falava antes? Tudo isso é algo divino, e quem não passou por esta experiência, quem não experimentou a ação de Deus na sua vida, o processo do novo nascimento, não consegue compreender, porque lhe parece loucura, aleluia, ter que deixar, abandonar certas práticas, mudar de vida. Parece isso loucura, mas é uma manifestação gloriosa da parte de Deus na vida daquele que, ouvindo a palavra de Deus, crendo nesta mensagem salvífica e aceitando esta nova forma de vida, aceitando o evangelho de Jesus Cristo, então passa a experimentar o que? Uma ação de Deus, porque a pessoa deu lugar, abriu o coração para Deus, abriu o coração para que o Espírito de Deus possa adentrar, aleluia, aceitando esta fé genuína, esta fé salvífica, esta fé que transforma a mente, os pensamentos do ser humano. Nós, nesta ação divina, passamos a ter uma mente renovada. Oh, que maravilha, meus prezados irmãos! Deus é tremendo e nós conhecemos esta manifestação de Deus porque experimentamos o quanto Deus é bom. É algo inexplicável, é algo, digamos, inexplicável ou difícil de compreender, né? Nós podemos explicar, é claro, por dentro da própria palavra de Deus, mas quem não entende, fica difícil a aceitação. Quantos já ouviram testemunhos, já ouviram relatos de mudanças, de transformações, de milagres, de manifestações de Deus na vida da pessoa, ou no sobrenatural, onde Deus faz milagres, e tem pessoas com dificuldade, não conseguem compreender isto e não conseguem, da mesma maneira, aceitar também esse testemunho, não conseguem visualizar que existe uma ação de Deus que muda, que transforma
que leva a pessoa a uma experiência mais aprofundada com o Criador. Oh, maravilha! Você tem tido esta oportunidade? Você experimentou o amor de Deus na sua vida? Você já teve esta experiência com o Senhor? Se não teve ainda, abra o teu coração. Veja, experimente o quanto Deus é bom, mas dê crédito, ouvindo esta palavra, dê crédito ao que Deus tem para você. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes, porque esta palavra, ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos dos homens, ou seja, ela entra ali e faz aquela divisão e mostra, inclusive, a necessidade de conhecer a Deus, ter sede de Deus, ter o desejo de Deus. Quando isso despertar o teu coração, de querer conhecer isto, de conhecer Deus, olha, não sufoque isto, porque é Deus querendo que você conheça mais a Ele. Você que talvez não tenha tido ainda uma experiência com Deus, quando surgir, brotar esse desejo em seu coração, ainda que mínimo, mas é o próprio Deus, pelo seu Espírito, mediante você ouvindo a palavra de Deus, um relato, um testemunho, é o próprio Deus querendo já agir na tua vida, te chamando para você ter uma experiência com Ele, conhecer Ele. Então, não sufoque isto. A palavra de Deus nos diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. É o que a palavra de Deus nos diz. Não sufoque isto, mas dê liberdade, experimente, assim como nós, quando vamos a um restaurante, nós encontramos ali naquela bandeja, né, naquela imensidão de alimentos, de pratos deliciosos, pode haver alguma ali que a gente não conheça, né? A aparência é uma aparência de que é saborosa, né? E naquele momento ali desperta uma certa curiosidade. E aí vamos experimentar como é este prato. Aparentemente é saboroso. E assim, quando você está no restaurante, você ali parte um pedaço, uma fatia, uma porção daquilo ali para você experimentar, né? E se você experimentar, ver que ou provar que é delicioso, você vai com certeza, mais uma vez, e vai pegar uma porção um pouco maior para que você então possa degustar e se deliciar naquele alimento, né? Assim também, você hoje está aqui ouvindo esta palavra de Deus, este incentivo que eu estou procurando aqui transmitir a você a respeito da palavra de Deus. Se você não experimentou, mas está sentindo algo no teu coração, um desejo de querer conhecer, um desejo de experimentar, venha fazer parte conosco, venha participar de um culto conosco, venha buscar a Deus, venha assim mesmo como você está. Ninguém obriga você a mudar, a se converter,
né? Ninguém vai forçar você a tomar uma atitude, né, diferente. Não, você foi à igreja, agora tem que ser assim, desse jeito. Não. Quem vai fazer isto é o próprio Espírito de Deus. Assim como ele começa esta obra, colocando em seu coração esse desejo, ele vai colocar ainda esta revelação dele para a tua vida. Você vai começar a compreender, a entender a vontade de Deus, mas não freie, não endureça o teu coração. Abra teu coração. Talvez você esteja enfrentando por uma situação difícil, um momento na tua vida em que as circunstâncias ao teu redor parecem que não tem solução, não tem o que fazer humanamente falando. As circunstâncias, elas estão desfavoráveis em vários sentidos, em várias áreas da sua vida. E eu quero dizer, talvez este momento é um momento em que o Senhor Deus quer proporcionar a você uma experiência com Ele. Não endureça o teu coração. Aqui nós estamos trazendo através da palavra de Deus, através destas programações, que tem inúmeras programações na Rádio Restauração Online, também na Rádio Filial 1, nós temos este objetivo, levar sempre uma palavra que venha a confirmar que Deus, ele é poderoso, que Deus, ele pode fazer aquilo que você não tem condições. Para Deus, diz a palavra de Deus no livro de Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Se você crê, tudo é possível. E o Senhor Deus, ele pode ajeitar esta situação, se você assim crer. E ele concederá a você, pelo seu Espírito, graça, força, alegria, esta paz, para que as circunstâncias que você está enfrentando não venham a te abater, a te entristecer, a levar você a ter pensamentos negativos, pensamentos terríveis. Sim, surge em meio à caminhada situações em que nós, em nossa mente, acaba surgindo vários pensamentos e nós precisamos buscar em Deus, buscar pela palavra de Deus e através até mesmo de uma vida de oração, buscar em Deus esta graça para que tenhamos paz, para que não venhamos a ficar inquietos, ansiosos, angustiados pelas situações contrárias a esta vida. Deus, ele pode e quer ajudar você, meu prezado ouvinte, você que está videologado conosco. Deus abençoe você. Temos aqui a participação dos nossos irmãos. Vamos ver aqui. Irmão Dionei Ramírez. Oh, que Deus abençoe diretamente de Portugal conosco nesta manhã abençoada. Deus abençoe, irmão Dionei. A irmã Débora Goulart também. Glória a Jesus. Pau do Senhor Pastor Marcos na escuta. Diretamente aí de Soledade também, irmã Débora Goulart. Muito obrigado aí os irmãos pela participação. Irmã aqui, Edilamar, está conosco, paz do Senhor Jesus Cristo, Criciúma, Santa Catarina, Deus abençoe grandemente os irmãos, está aí o recado, aleluia, dos nossos irmãos que estão participando, também irmão Gelson diretamente de Espumoso aí,
participando conosco. Muito obrigado pela participação, pela sua mensagem que está enviando aí para nós, né? Através do chat. Irmão Gelson dizendo: Paz do Senhor, pastor Marcos, no trabalho e na escuta. Boa semana a todos. Está aí o recado também do nosso irmão Gelson Schmidt, diretamente de Espumoso, aí no trabalho, né, acompanhando aí a programação. Glória a Jesus. Nós vamos a um louvor, meus irmãos, vamos a um louvor e nós retornaremos então daqui a pouco mais com a nossa programação. Estarei rodando daqui mesmo. O nosso louvor tá com Ismael Mendes. Sou barro. Aleluia. E o Senhor Deus vai falar com você através deste louvor. Vamos aqui ouvir. Oh, Jesus, só um pouquinho mais. Eu tenho que aqui sim. Agora, vamos lá. Ouvir este louvor com Ismael Mendes. Ai, Jesus. Vamos. Isso aqui é ao vivo mesmo, né, meus irmãos? Que acontece. Aleluia. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Eu quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transforma minha vida, sublime oleiro. Sou barro e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas
para ser exemplo neste mundo. Sou barro, polido. Sou barro, sou barro para ser mudado. Maravilha, meus irmãos, estamos de volta. Ouvimos aí um bonito louvor que nos leva, meus irmãos, a entender o nosso estado, né? Deus, ele trabalha na nossa vida. Ele é o oleiro que sabe muito bem como trabalhar em nós, como nos aperfeiçoar para que possamos estar preparados para aquilo ao qual Ele tem para a nossa vida. Observe aqui, nós queremos ler uma palavra de Deus, Esta palavra, ela se encontra no livro, então, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada na edição Almeida Revista e Corrigida, e eu quero ler depois também na atualizada. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Agora, observe na edição revista e atualizada que diz: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez mais ou cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Observe que a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para que a nossa atitude, o nosso comportamento, após termos aceitado a fé em Cristo, é de ter o cuidado agora para nos manter nesta mesma posição que nós decidimos, ficar, ou decidimos andar após Cristo, seguindo as pegadas do nosso Senhor. Observe que temos da parte de Deus, então, uma revelação para seguirmos a Cristo, para vivermos em uma vida nova, ou seja, em novidade de vida, não mais conforme estávamos antes, conforme o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e, com isto, desagradando a Deus, porquanto nós estávamos sob o domínio do curso deste mundo e de nós mesmos. Fazíamos o que bem entendíamos, o que bem queríamos, o que entendíamos ser o bom, o melhor para nós, e até mesmo com relação à própria fé. Nós tínhamos um conceito de fé, de servir a Deus, totalmente nossa, própria. E o mundo, ele está desta maneira. Cada um entende
da sua própria forma, como agradar a Deus, né? Como fazer a vontade de Deus. Assim como eu, antes de conhecer a Cristo, antes de ouvir a palavra de Deus, eu tinha um entendimento com relação a Deus totalmente próprio, e não gostaria, e não gostava, melhor dizendo, que qualquer outro viesse a me trazer, a me falar algo que fosse contrário àquilo que eu tinha como um conceito de verdade, né? Aquilo que a minha fé dizia que era o correto. Mas, com a palavra de Deus, meus irmãos, nós vemos que a nossa ideia a respeito de Deus estava muito, muito longe, né, daquilo que é a verdade bíblica, muito longe de agradar a Deus. Aí observe, então, que após ouvir esta palavra, nós passamos a compreender que Deus, ele tem um plano divino para nós, um plano maravilhoso, e que precisamos agora, então, ter uma outra atitude, abrir mão de nós mesmos, renunciar a nós mesmos, deixar aquele conceito que tínhamos para fora, deletar isto, não carregar mais isso, não ter mais aqueles pensamentos que eram próprios nossos a respeito de Deus e absorver o que a palavra nos ensina. Por isso, então, o conselho do apóstolo Pedro, aqui nesta epístola, ele diz: agora faça cada vez mais firme, né? Ou procure com diligência cada vez maior confirmar isto. Você recebeu a palavra, aceitou a mensagem da cruz, agora faça valer isto na tua vida, faça com que isto seja notório, faça com que a luz que há em ti venha resplandecer. Sim, a luz da palavra, a luz do próprio Deus na tua vida, que você passa a ser participante da natureza divina pelo Espírito que você recebeu, que nós recebemos da parte de Deus, que não é um espírito de temor, nem de fraqueza, mas de fortaleza, o espírito de amor. Então, que possamos fazer agora resplandecer isto que está em nós, fazer notório a nossa salvação através deste testemunho que temos da parte de Deus em obediência à sua palavra. Fazer cada vez mais notório isto, ou firme, né, esta nossa vocação e eleição. Deixa-me trazer com um pouco mais de detalhes a respeito disso. Meus irmãos, significa agora também defender a nossa fé, porque fomos então chamados por Deus e não podemos abrir mão disso. Porque se nós começarmos a dar lugar às fraquezas, às lutas, os problemas, né, que sobrevêm na nossa vida, nós vamos estar daqui um pouco fadado ao fracasso, à queda, porque nós estamos agora dentro de um campo de batalha. Aceitamos a fé em Cristo, nós adentramos em um campo espiritual, aonde existe, então, uma batalha. O nosso adversário, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, ele vai querer o quê? Conduzir você a várias situações, a tentações. Ele não poupou nem mesmo o próprio Senhor Jesus. Imaginem, Jesus passando
por vários dias, já 40 dias, em jejum, conforme ele foi ao deserto após ser batizado por João. E lá, o próprio Satanás, o inimigo de Deus, ele se manifestou para tentar a Cristo. Ora, meus prezados irmãos, o que sobra para nós? É evidente que nós também passaremos por várias tentações, ou seja, várias provações, para que a nossa fé, conforme o intento do nosso adversário, para que a nossa fé seja enfraquecida, para que nós venhamos a desistir, para que não venhamos a prevalecer nesta caminhada. E esta é a vontade do nosso adversário. Mas vemos em contrapartida cada situação que nós enfrentamos, cada obstáculo que surge, e nós fizemos valer a nossa fé, fazemos com que seja cada vez mais firme, forte, nós vamos ultrapassar estes obstáculos, estas lutas, e o plano de Deus vai se cumprindo em nossa vida, de maneira que nós vamos cada vez mais sendo fortalecidos em Deus. Sim, quando você faz valer isto, os obstáculos, as lutas, os problemas que surgem são apenas degraus aonde você vai superando, vai transpondo e vai, então, sendo cada vez mais firme em Cristo Jesus. Ora, temos também, não podemos nos esquecer aqui, de dizer que temos, além do próprio inimigo da igreja, que é Satanás, que tentou a Cristo, que também quis tentar ou fez toda aquela situação, gerou toda aquela situação em torno de Jó, para que Jó também blasfemasse de Deus. Porém, Jó não abriu a sua boca. Veja, ele procura agir desta maneira na vida daquele que confessa ou professa a fé em Cristo. E aí, então, além dele, temos também o quê? Temos a nossa velha natureza. É isso aí. A nossa velha natureza que luta também, né? Que entra naquele combate da carne contra o espírito. O espírito quer que nós venhamos, o Espírito de Deus quer que nós prevalecemos, quer que nós oremos, que busquemos a Deus, que venhamos a nos fortalecer em Deus, de maneira que não podemos desprezar, mas de maneira alguma, meus irmãos, a desprezar a comunhão com Deus, uma vida de oração e estudo da palavra de Deus. Sim, porque o próprio novo nascimento, o processo do novo nascimento, ele se confirma pelo Espírito Santo de Deus agindo com a palavra de Deus em nós, para que nós sejamos, então, aperfeiçoados diante de Deus. Observe que não podemos abandonar a prática da oração, da vida com Deus e também de estudo da palavra. Ora, não invalide isto, porque muitos, deixando isto, meus irmãos, acabam também enfraquecendo e a sua fé acaba sendo atingida de maneira que a pessoa acaba saindo também do plano perfeito, do plano ideal de Deus. Observe que esta passagem bíblica, a qual nós lemos, diz: faça cada vez mais firme a vossa vocação. De que maneira? É dentro destes princípios práticos que nós estamos aqui trazendo até você. Faça valer a tua vocação, a tua chamada de Deus. Sim,
não dê ouvidos àquilo que antes estava dominando o teu ser, que uma destas, digamos, estas coisas que nos dominava era, né, o nosso velho homem. E isto precisa ser completamente deletado. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas, foram deixadas. As coisas velhas já não tem mais. De maneira que nós precisamos viver, meus irmãos, agora em novidade de vida, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, não dando de maneira alguma vazão àquilo que dominava o nosso ser. O outro inimigo que nós precisamos superar também é o mundo com as suas tentações sedutoras, com as suas propostas, porque o mundo está aí, meus irmãos, criando a sua cultura, os seus costumes, né? Cada vez mais se distanciando de Deus. O mundo busca o quê? O benefício próprio. O mundo busca bajulação, reconhecimento entre as pessoas. O mundo busca fama, quer status, quer posição, né? O mundo, ele pensa desta maneira, busca poder. É o capitalismo. As pessoas pensam em si mesmo. O mundo é assim. Mas nós, estando no reino de Deus, estamos aqui para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus e não buscar estas coisas. Pelo contrário, né, nós agora, seguindo o exemplo de Cristo, e vou ler aqui, inclusive, livro de Filipenses, que diz o seguinte, no capítulo 2 do livro de Filipenses, diz no versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Observe que nós precisamos agora, não é tão somente pensar em nós mesmos, né, buscar aquilo que é para nós. Isto não coincide com o reino de Deus. Observe, de sorte, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus aniquilou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não usou do seu poder, da autoridade que ele teria condições de fazer, porque ele é o Senhor, ele tinha esta condição, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Observe, meu irmão, minha irmã, precisamos aniquilar, anular a nós mesmo dentro deste princípio onde nós queremos estar em evidência, para que sejamos servos de Deus. Eu quero orar neste momento, o horário está finalizando e eu quero orar por você. Muito obrigado a você que tem participado conosco, irmã Priscila, Deus abençoe, irmã Priscila Rosa, que está conosco aí no chat. Eu quero orar, há um pedido de oração aqui, estaremos orando em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, a ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, abençoa teus filhos. Senhor, que a tua graça venha a ser derramada abundantemente sobre esta pessoa que talvez esteja lutando, esta pessoa, meu Pai, que está enfrentando uma verdadeira batalha na sua mente. Meu Deus, que o teu Espírito venha consolar, venha renovar, venha ajudar esta pessoa, Senhor, a vencer esta luta, esta batalha. Em o nome de Jesus, repreendemos todo o mal, toda força contrária seja repreendida agora em nome de Jesus. Deus, conforta o coração do triste, levanta, Senhor, o caído, o que está desanimado, venha dar vigor.
Em nome de Jesus, repreendemos também as enfermidades, agora fora, em nome de Jesus. Confirma, meu Deus, a tua palavra na vida desta pessoa, as tuas promessas, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Muito bem, meus irmãos, queremos agradecer a todos pela participação e não esqueça, compartilhe, que a graça de Deus lhe seja multiplicada, que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer seu rosto sobre ti. Até nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, Deus abençoe.